alunos da UFSJ e estamos fazendo a disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade com o professor Sarkis. Meu nome é Luciana. Meu nome é Jerônimo. E o meu nome é Humberto. E o Felipe também está no nosso grupo e depois vai apresentar o experimento para a gente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre hidrólise. Em síntese, a hidrólise ela é a quebra de uma molécula pela ação da água. Quando a molécula se quebra, os hidrogênios eles vão para um dos fragmentos dessa molécula e as hidroxilas vão para outros fragmentos dessa molécula, formando assim novos compostos. É muito importante ressaltar que esse processo não é um processo espontâneo, ele precisa de alguma força. Por exemplo, nesse caso, precisa de pressão, a pressão exercida na solução, e precisa também de altas temperaturas. Para aumentar a velocidade dessa reação, a gente precisa de um catalisador, como por exemplo, um ácido, uma enzima e assim por diante. A hidrólise, ela tem aplicação em reações tanto orgânicas quanto inorgânicas. E as principais reações da hidrólise são, por exemplo, na saponificação de ácidos graxos, hidrólise em produtos naturais, tais como proteínas, glicosídeos, amidos e assim por diante. Preparação de álcoois e ácidos a partir de ésteres e por aí vai. Como a Luciana falou, a hidrólise é literalmente a quebra feita pela água e não se pode se confundir com a desidratação, que não é a quebra, é sim a formação. Na hidrólise há 4 tipos em geral de hidrólise, que é a alcalina, ácida, enzimática e salina. Eu vou falar um pouco sobre a alcalina, que também é chamada de básica, que ela é feita em base em solução aquosa, podendo ser ou concentrada ou diluída. E ela é usada no lugar da água, liberando o OH-, dando como produto sal e ácido. Suas principais aplicações é a formação de ésteres, hidrólise de amostras e sedimentos. Então, o segundo tipo de hidrólise é a hidrólise enzimática, que é feita com a presença de enzimas que funcionam como catalisadores. Esses catalisadores, eles aumentam a velocidade da reação e, aumentando essa velocidade, diminui a energia de ativação. Essa energia de ativação é o que dá o início de toda a reação. E com a diferença da hidrólise da ácido e base, ela apresenta algumas vantagens bem específicas, como controle do grau de hidrólise, condições de reação moderada e menor concentração do reagente. E alguns exemplos de aplicação são a quebra de proteínas, a hidrólise de óleos e gorduras, a digestão de carboidratos e a hidrólise enzimática de biomassa para a produção de etanol. Agora falando um pouco sobre a hidrólise ácida, ela ocorre na presença de um ácido mineral em solução aquosa, podendo ser tanto diluído como concentrado. Os principais ácidos usados são o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, nítrico e fosfórico, sendo o nítrico e fosfórico usado em algumas ocasiões específicas. E suas principais aplicações são nas reações de ésteres, amidas e açúcares. E por último, a hidrólise salina, que é definida como uma reação entre uma molécula de sal e uma de água. No vídeo, nós fizemos o tratamento da água contendo um corante da indústria têxtil, utilizando o processo de eletrocoagulação. O processo de eletrocoagulação consiste em coagular tudo que tem carga presente. Vale ressaltar que a água, por mais que seja polar, ela não se autocoagula. Nós utilizamos no processo o alumínio como o nosso eletrólito. E no anodo ocorre a corrosão, formando o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio, ele dissolve no meio e ocorre a eletroflotação, que é a geração de microbolhas que auxiliam a coagulação. Para que o processo ele esteja otimizado, é necessário regular o pH do meio de acordo com o efluente que está sendo tratado. Depende do efluente e de qual pH seria melhor para a condutividade ser melhor no meio. A temperatura também tem influência e o potencial aplicado e a corrente, é claro. O processo de eletrocoagulação, ele deixa a água livre de bactérias, fungos,
cistos e qualquer impureza orgânica, pois passa corrente elétrica na água. Ele é um processo de baixíssimo custo e tem uma viabilidade excelente para a nossa água, sendo possível eliminar até 99% da turvação da água.